Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo de explicação da palavra e eu tenho certeza que Deus tem algo para o seu coração, você que deseja aprender, deseja entender. Deus ele deu a graça de ter conhecimento para poder explorar a palavra e transmitir aquilo que Ele fala conosco. Temos também o auxílio aí da teologia para alguns textos, mas tudo que eu passarei aqui para os irmãos não é nada de difícil acesso, não é nada complicado de se entender, mas é porque muitos têm uma certa dificuldade, então a gente está aqui para somar juntos para o reino dos céus, amém? Bom, o texto como base hoje é o livro de Atos dos Apóstolos. E para ser mais direto, capítulo 2, que diz assim: E tendo chegado o dia de Pentecostes, estavam eles todos concordantemente em um só lugar. De repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Eles apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia lhe falar. O livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, ele é chamado de Atos dos Apóstolos, porém ele chama atenção somente para Pedro e Paulo. Nós vemos Pedro e João no início, tem João também, mas enfatiza mais em Pedro e Paulo. Aí a partir do capítulo 8, 9, nós vemos ali o início da chamada de Paulo. Mas o livro, ele tem o nome de Atos dos Apóstolos, mas ele pode ser tratado como Atos do Espírito Santo, ou Atos dos Apóstolos através do Espírito Santo, ou Atos do Senhor. Então, mas por quê? Porque trata da pessoa do Espírito Santo, porque todas as obras realizadas aqui só foram feitas porque o Espírito Santo os ajudou, os impulsionou, porque o Espírito Santo os fortaleceu, porque o Espírito Santo os encheu. Então, tudo aqui foi possível, os Atos dos Apóstolos, através do Espírito Santo. Então, Atos é um livro que relata a pessoa do Espírito Santo, a obra, o início da igreja, as primeiras conversões, então, alguns milagres também que aconteceram. Então, é um livro que relata, como nós podemos dizer que nos evangelhos relatam Jesus em carne, Atos dos Apóstolos relata a Jesus em espírito, ou seja, as obras do Espírito Santo. E nós começamos o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos com a ascensão de Jesus aos céus. Aí começa aqui o capítulo 1, o primeiro tratado fiz ao Teófilo sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar. Lucas ele está dizendo que tudo aquilo que Jesus estava fazendo nos evangelhos, a crucificação, tudo isso foi só o início, mas que nós deveríamos continuar essa missão, porque o próprio Jesus falou que nós faríamos em seu nome obras muito maiores do que ele fez. E no versículo 6 diz assim: Portanto, aqueles que se haviam reunidos perguntaram, dizendo: Senhor, tu restaurarás nesse tempo o reino de Israel? Ele disse: Não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Ou seja, era Jesus prometendo que iria subir, mas o Espírito Santo ele iria descer. Então, Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa,
Era onde o povo se reunia um domingo que estavam todos ali reunidos para celebrar depois da Páscoa, e Jesus fica com eles 40 dias e quando passa-se os 40 dias, Jesus sobe para os céus. Então, a Bíblia nos diz ali no capítulo 2 que chegando ali tinha mais ou menos 120 crentes reunidos unanimemente, ou seja, em união, concordando, orando. E passando os 10 dias que faltava para o Pentecoste, no 10º dia o Espírito Santo ele desceu, mas ele desceu e encheu todos que estavam ali reunidos. Encheu todos aqueles que estavam orando, todos aqueles que estavam buscando. É interessante saber que quando Jesus está indo em ascensão aos céus, tem muita gente reunida ali. Tem muita gente querendo ver Jesus, tem muita gente olhando para Jesus, mas quando Jesus diz que é para esperar até que do alto seja revestido de poder, somente 120 pessoas ficam. O que nos dá a entender que nem todo mundo quer esperar o tempo para receber. Às vezes a gente quer receber logo, mas nós temos que saber esperar, porque aqueles homens oraram 10 dias, irmãos, 10 dias, não foi 1 hora, não foi 10 minutos, foram 10 dias orando sem cessar, unânimes, com fervor, para que o Espírito Santo descesse. E a gente ora 1, 2 horas e quer que o milagre aconteça. E muitas das vezes deixamos de orar, deixamos de buscar, deixamos de acreditar, porque não acontece no nosso tempo, não acontece na nossa hora, não acontece do jeito que a gente quer. Mas Jesus aqui mostrando que o Espírito Santo ele era tão especial, ele é uma preciosidade na nossa vida, que eles tiveram que pagar um alto preço para tê-los. E hoje nós aceitamos Jesus, Jesus trata conosco, nós ficamos com Ele, depois de um certo tempo Ele nos batiza com o seu Espírito. E às vezes nós fazemos pouco caso dessa presença gloriosa. Muitas das vezes nós fazemos pouco caso do Espírito Santo, sendo que é Ele quem intercede a Deus por nós, quando nós não conseguimos nos expressar, quando não conseguimos falar. É Ele que está lá diante de Deus, dizendo, Pai, ajuda ele, Pai, ajuda ela, Senhor, dá força para ele, abre a porta ali, faz isso, faz aquilo. Quando nós não temos mais forças para orar, é Ele que nos sustenta. E quando nós o magoamos, a Bíblia diz que Ele sente ciúme de nós. Então, o Espírito Santo é uma preciosidade na nossa vida, então nós temos que tratá-lo melhor, temos que viver melhor, ter um corpo santificado para Deus. Então o Espírito Santo ele habita em nós, porque essas pessoas aqui elas oraram, essas pessoas aqui elas acreditaram. E quando chegamos no capítulo 2, a descida do Espírito. Jesus ele falou que era para eles permanecer em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Eles permaneceram, o Espírito Santo desceu. Quando o Espírito Santo desce, o movimento ele circula em toda a cidade, o barulho toma toda a cidade e as pessoas vão até a porta da onde eles estão reunidos e começa a dizer, mas a esta hora do dia esses homens estão embriagados, esses homens estão bebendo. Então Pedro, cheio do Espírito Pedro que já está cheio, que outrora estava vazio, agora está cheio. E é interessante saber que em uma passagem Jesus disse para os discípulos, enquanto eu estou com vocês, não é necessário orar, mas quando eu não estiver aqui, vocês passarão a orar a mim. Então, os discípulos agora já estão orando. E quando aqueles homens chegam e dizem, mas a esta hora do dia vocês estão embriagados, Pedro, ele se levanta
e diz o discurso de Joel. Pedro se levanta e diz: o que vocês estão vendo não é embriaguez, mas é o que foi prometido através do profeta Joel, que depois, nos últimos dias, derramarei do seu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Então, tudo isso foi promessa de Deus. E Pedro, ele começa a pregar de um modo que o povo começa a se arrepender. O povo olha e vê o poder de Deus na vida de Pedro, vê o poder de Deus na vida das pessoas e começam a dizer uns para os outros: mas não são todos galileus esses varões que estão falando? Porque entendemos ele na nossa própria língua que somos nascidos. Ou seja, Deus ali estava dando dom espiritual de revelação de línguas para as pessoas que estavam julgando, não estavam entendendo, ou Deus estava fazendo com que o povo falasse outro idioma para ganhar as pessoas. Mas o que me chama a atenção aqui não é como Deus fez para o povo entender. O que me chama a atenção aqui é que eles estão criticando todo mundo que está ali, dizendo que está bêbado. Mas quando Pedro ele toma a palavra, que ele se levanta cheio de Deus, todos aqueles homens que se levantaram dizendo que estava bêbado, eles se convertem. Sabe o que é isso? A gente tem que ser cheio a ponto das pessoas que desacreditaram de nós no início da nossa caminhada olhar para nós e dizer: eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Nossa vida tem que ser um exemplo. Nós somos uma carta aberta ao mundo e essa carta ela não pode ter erros. Essa carta ela não pode ter ponto final. Essa carta ela tem que continuar, ela tem que ser uma carta expositiva, uma carta que possa fazer as pessoas olharem e dizer: eu tenho prazer em olhar essa carta e eu quero ser igual a essa carta. Ou seja, os discípulos, as pessoas que estavam cheias ali agora, já estavam ganhando quase 3.000 almas. Ou seja, as pessoas nos dias de hoje olham para alguns cristãos, pessoas que se dizem cristãos, e dizem: não parece, não tem forma, não tem jeito, não tem caráter de cristão. Mas por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas mais em transparecer, em se parecer com Jesus, em se parecer com a pessoa dele, em ser uma pessoa de exemplo, porque diz que é religiosidade, diz que você querer se aparecer demais. Não, você tem que viver uma vida de santidade ao Senhor, uma vida que possa fazer honrosa quem você é, possa fazer de você uma pessoa de valor, uma pessoa de caráter, que a sociedade olhe e diz: aquela pessoa certamente é uma pessoa de Deus, porque eu vejo Deus nela, eu vejo Deus nele, eu vejo Deus agindo através dela. Quando ela ora, eu sinto a presença. Quando ele canta, eu sinto a presença. Quando ele prega, eu sinto Deus através dele. Então, tudo isso é sinal de que estamos no caminho certo. Tudo isso é sinal de que estamos trilhando o caminho certo na presença de Deus. Quando o Espírito Santo ele toma conta da nossa vida, ele transforma, ele muda, ele molda, ele faz uma limpeza por completo e a gente passa a viver para ele, a andar com ele, a caminhar com ele, a depender dele. Porque quem é mudado pelo Espírito Santo, ele não se corrompe com os prazeres da sua carne. Quem é moldado pelo Espírito Santo, ele até sabe que tem falha, ele até sabe que tem imperfeição, mas ele sabe que maior é Deus para fazê-lo caminhar sobre as águas. Ele sabe que maior é Deus para estender a mão e levantá-lo do monturo, levantá-lo daquilo que ele está lutando, daquilo que ele tanto batalha, porque o apóstolo Paulo ele diz: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Mas se bem que quando eu cometo mal, já não sou eu, mas é o pecado que habita em mim, porque dentro de mim eu tenho prazer na lei do Senhor.
Ou seja, ele dizendo que há uma luta dentro de nós. Ou seja, o Espírito Santo que habita em nós, ele luta contra a nossa carne, ele luta para que possamos permanecer. Mas o Espírito, ele só vence se nós dermos espaço para ele. O Espírito, ele só vence se nós fazermos por onde ele permanecer em nós. Não que ele vá se ausentar, não que ele vai sair, mas nós que vamos deixar de mostrar que ele habita em nós que vamos deixar o templo sujo, nós que vamos deixar a casa empoeirada, mas o que ele quer fazer é uma limpeza, o que ele quer fazer é uma transformação. Então, se você já foi um vaso usado, uma pessoa usada, você sabe o quanto é gostoso sentir a presença dele, o quanto é maravilhoso sentir ele, chorar com ele, ver ele trabalhar na sua família, ver ele trabalhar na sua casa, e talvez por um curto período de tempo, por uma ilusão do mundo, você deixou isso, você abandonou isso, esse poder, essa graça, esse amor que ele tem por nós, amor que nos deixa constrangido, porque às vezes a gente não merece, mas ele vem e toca em nós, às vezes a gente não merece, mas ele vem e muda a nossa vida, ele vem e transforma situações que aos nossos olhos é impossível, ele começa a agir, as coisas começam a se acertar e você fala, eu não sou merecedor disso, mas de tanto ele nos amar, de tanto ele ver o nosso esforço, o nosso sacrifício para permanecer com ele, para ser um exemplo para as pessoas, ele diz, eu vou abençoar, eu vou honrar, eu vou trabalhar, porque eu estou vendo o seu esforço, eu estou vendo que você necessita, mas na verdade é o Espírito Santo que está lá dizendo, Deus, ele até tem fraquezas, ele até tem erros, mas ele se esforça para orar, ela se esforça para ler Bíblia, ele se esforça para jejuar, ele se esforça para viver para o Senhor, ele renuncia o mundo, ele renuncia a carne, ele renuncia o pecado, para que eu possa fazer coisas através dele. Então tudo isso que nós temos hoje, o privilégio de sentir a presença do Espírito Santo, foi por conta dessas pessoas que oraram, que esperaram, que tiveram paciência. Então Atos 2 é um combustível para nós, porque todas as vezes que alguém lê esse texto na igreja, a igreja sente o poder dessa palavra, porque é uma palavra poderosa, onde a gente vê que ele é real, que a gente vê que ele veio do céu, ele desceu, ele desce ainda nos dias de hoje, ele opera, ele se manifesta, ele faz e acontece, porque ele tem poder para isso, mas na verdade o que precisa é nós estarmos preparados para recebê-lo, é estarmos posicionados para recebê-lo, é estarmos na direção de Deus para andar com ele, para que as pessoas possam ver ele através da nossa vida. Então a palavra seja um instrumento de Deus, seja uma pessoa, um vaso cheio do Espírito, deixe ele transparecer na sua vida, deixe ele aparecer, deixe as pessoas te olharem e sentirem desejo de ser igual a você, pela pessoa que você é, na pessoa de Jesus, que as pessoas olhem para você e te tomem como exemplo e digam, eu quero ser cheio igual a ele, eu quero ser cheio igual a ela, porque eu vejo Deus nele, eu vejo Deus nela, e eu quero viver uma vida abençoada e próspera para o Senhor. Então, deixe o Espírito Santo te usar, deixe ele ser essencial na sua vida, deixe ele ser primordial na sua vida, dê espaço para ele, dê tempo para você e a palavra, para que ele possa te usar mais e mais ainda. Então, trate o Espírito Santo com zelo, trate ele com amor, com carinho, converse com ele, porque ele tem muito a fazer na sua vida. Amém? Que Deus vos abençoe. Curta, compartilhe, marque alguém que você sente de Deus, que é um instrumento de Deus, que você vê Deus nele, que você vê Deus nela. Marque ele aqui para mostrar esse carinho, esse amor. E se você ficou até aqui comigo, eu te agradeço muito. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua casa. E que as bênçãos de Deus possam repousar sobre todos vocês. Fica aqui todo o meu carinho, meu agradecimento, e vocês são bênção de Deus na minha vida. Glória a Deus.